Você já pensou em empreender? Você está ouvindo bastante gente falando que você tem que empreender, você fala, não, isso é para mim, não. E se eu te disser que, na verdade, você tem que fazer isso na sua vida? Você já ouviu falar de empreender na vida? Isso a gente vai conversar hoje aqui no canal do André Ricotti, falando da mente. E eu tenho aqui uma satisfação incrível de estar aqui com a Grace. Tudo bem, Grace? Tudo bem, André? Tudo jóia. Vamos falar sobre empreender na vida, Grace. Empreender na própria vida, Na né? própria vida. É. E quem é a Grace? Por que a Grace... Vamos apresentar para as pessoas, até para já fazer um jabá para a Grace. A Grace é a cofundadora da Outrem, né? Uma empresa que trabalha aí com desenvolvimento humano, né? Depois a gente vai deixar aí o link para a pessoa conhecer, ficar lá, te seguir no Instagram. Tem bastante coisa legal no Instagram dela lá. A Grace é uma entusiasta, inconformada com as coisas e alguém que acredita que cada um de nós tem um propósito de transformar as nossas vidas e, através disso, impactar na vida do outro. Eu acho que se eu definisse a Grace, eu definiria assim. Alguém que acha que tem um papel maior do que só viver. Tem um papel e a gente mais estava conversando ali fora, né, Grace? Você me contou um pouquinho como isso tudo entrou na sua vida, né? Porque eu não vou fazer você falar tudo de novo, tá? Mas, basicamente, você trabalhava com seguros e, de repente, você conheceu, ainda trabalha, o PNL e essa coisa do desenvolvimento humano, né? Você acha que isso... Como é que isso bateu, assim, para você? Eu tinha um pai, André. Eu tenho ainda, né? Ele não tá mais aqui entre a gente fisicamente, mas ele é o cara para mim. Meu pai era um empreendedor. E, apesar dele ser servidor público, meu pai era da Polícia Militar, da Polícia Especial, na época, que não era BOP que falava o nome. Uhum. Ele era um cara que empreendia a própria vida e ele ensinava a gente isso todos os dias. Eu tinha 15 para 16 anos, meu pai deu pra gente uma locadora. Você lembra que é locadora? Lembro. É da sua época, não? Eu adoro filme, então E ele vi toda a passagem para Blockbuster depois. Isso aí. Ele deu uma locadora de presente para mim e para minha irmã. Porque ele, a partir daquele lugar, ele ensinou a gente a viver. E quando a gente era criança, era uma locadora que eu era sócia da minha irmã na locadora e ele era sócio investidor. E ele fazia a gente brincar de casinha sério ali naquele lugar. Então, era uma locadora que a gente fazia entrada e saída, era uma locadora que a gente cuidava. Tinha uma funcionária que era uma amiga nossa, que trabalhava, locadora de bairro, né? Não era uma locadora grandiosa, mas ele dizia pra gente, primeiro a gente paga as pessoas, depois a gente paga as coisas, depois a gente se paga. E ali ele ensinou a gente a crescer, né? Que a gente eu vou pegar essa sua história, mas eu só vou pedir licença, que a gente está começando aqui agora a gente tem aqui uns patrocinadores também, então vou pedir sua licença rápido só para apresentar eles aí. Bota aí na tela. Então aqui a gente está aí com a Triga Gestão, que está aí apoiando a gente, a mentoria Líder de Si, que é um amigo que vos fala, né? E a Gomes Teixeira Seguros também, que faz seguro saúde. Então aí esse QR Code que vai estar aí depois também, não deixe de ir lá conhecer e conta que foi através daqui que todo mundo vai ser muito bem tratado e vai ter um desconto aí na forma do atendimento. Legal. Muito bom. Então, mas sabe o que é interessante dessa sua história e que me chama a atenção? Porque ele era um servidor público, né? E é tão normal, eu tenho na família, por um outro lado, até da minha esposa, muita gente que é servidor público. E acaba que o servidor público acaba meio que achando que todo mundo tem que ser servidor público, né? E eu não tive nada disso do meu lado, né? Eu fui para o mercado privado. Mas ele teve essa preocupação de ser um servidor público, mas ao mesmo tempo colocar uma outra educação para vocês, né? Meu pai dizia que se você servir ao público, que o servidor público ele está ali para servir ao público, né? E que liderança é servir. Se você não serve, você não serve para liderar. Interessante. Né? Então, se você não compreender que servir é isso... E eu acho que ele aplicava isso em todos os âmbitos da vida dele, como pai, como empresário, porque a vida inteira ele teve uma coisa dentro desse mercado paralela e ele tocava a vida servindo ao público e acreditava. E eu acredito hoje, acredito fortemente na polícia e que tem pessoas honestas naquele lugar, porque eu tinha um cara dentro de casa que era um cara que fez muita diferença na vida de muitas pessoas, certamente, mas na minha de maneira muito grande. E foi meu pai que me ensinou que empreender era mais do que ter um CNPJ.
que era empreender a própria vida. E desde então, tudo que eu vou estudando, aprendendo, aprofundando, eu valido aquilo que ele me disse desde tão nova, assim. Ele dizia pra gente que ele estava criando a gente para que a gente fosse independente, para que a gente, quando quisesse ter alguém nas nossas vidas, que a gente entendesse que era soma, não era para dividir. Então você acha que ele tirou isso, essa sabedoria, cara, né? Uma sabedoria isso, né? Meu pai era um cara muito especial, assim. Eu acho que Ceia tirou de dentro dele, ele era um cara Que muito... interessante. Porque, de novo, acho que eu vou até falar um negócio, mas não por mal, mas desenhar um cenário, né? É um servidor público, um cara que foi para a polícia, vamos dizer assim, como o pessoal gosta hoje em dia de criar as suas militâncias, é um homem mais duro, né? Que poderia ser extremamente... Mas pelo contrário, né? São duas meninas, né? E ele... eu tenho um irmão também mais velho e um mais novo. Tá. Mas a preocupação de realmente se aprender a se virar e a gente vem fazendo isso desde então, né? Quando meu pai faleceu, a corretora já existia. A corretora é uma empresa familiar, ela completou ano passado 34 anos, uma corretora de seguros. Mas a gente, mais do que empreender o negócio, é a gente compreender que empreender a própria vida é você ser dona das suas escolhas, é você saber dessa responsabilidade. O que é esse... Eu até, se você me permitir, que eu sei, acabei te conhecendo também num evento de empreendedores, né? Lá no de Business network. Exchange. Pode fazer propaganda aí. Ó. Fazer propaganda pro Léo. Pra gente, na verdade, né? Porque ali é um lugar que é nosso. Eu gostei bastante, bastante. Você podia entrar, de fato, vale muito a pena. Mas não recebi ainda o contato. Eita, mas eu te faço agora o contato, nesse momento. Aqui a gente faz tudo ao vivo. Mas antes até disso, eu ia te... a gente tá, acho que... Uma outra coisa que me chamou a atenção dessa história do seu pai, que não era tão comum se falar disso como se fala hoje em dia, né? Hoje em dia se fala muito dessa coisa de empreender. Mas antes de empreender para a vida, eu queria ouvir um pouquinho de você. O que é a vida do empreendedor? Vamos inverter a ordem. Hoje, né, já adulta, naquela época, criança, eu achava aquilo muito divertido. Porque eu estava sempre com meu pai ali do lado e tal. Mas hoje, adulta, eu percebo, olhando ao meu redor, que o empreendedorismo, o empreendedor, é uma pessoa muito solitária, né, André? Eu nunca não tive sócio. E eu digo que eu adoro ter sócios. Porque eu adoro ter com quem trocar. Quando a gente vai para um grupo tipo Business Exchange ou qualquer outro, a gente faz parte de alguns grupos de empreendedorismo hoje na corretora e na outrem. A gente faz isso porque essa troca é muito rica. É muito bom você conversar com pessoas que têm as dores parecidas com as suas e com pessoas que têm percepções diferentes e te ajuda a ampliar mapa. Quando eu estou na outrem, por exemplo, trabalhando inteligência social dentro das empresas, eu percebo que é nesse lugar, assim, o empreendedor que eu trago não é aquele dono do seu negócio, é aquela pessoa que tem a sua casa, a sua morada e é a pessoa que vai pro volante da própria vida, sabe? Às vezes a gente passa uma vida dando o volante da nossa vida para outra pessoa e a pessoa vira para a direita e a gente reclama e a pessoa vira para a esquerda e a gente reclama. Acho que empreender é pegar esse volante de volta e dizer, peraí, deixa eu escolher direita ou esquerda e deixa eu ter os resultados das minhas escolhas, né? Eu acho que quando a gente olha de maneira sistêmica, assim, você olha para o sistema como um todo e percebe, peraí, isso não foi bom, mas foi escolha minha. Olha, isso foi bom, mas também foi escolha minha, né? Sim, acho que empreender está muito nesse lugar. É legal você falar isso, porque, na verdade, a minha mentoria, ela chama Líder de Si. Engraçado, eu não levava para o lado do empreendedor, mas a pegada é muito parecida, mas no sentido de você ser protagonista das suas decisões, né? Então, você estava falando e eu estava... Mas essa coisa do grupo, você tem razão, né? A minha história, eu já te contei rapidinho, mas basicamente eu fui funcionário, né? A vida toda. Mas é engraçado, porque apesar de eu não ter... eu não tive essa força até... Meu pai era um cara fantástico também, mas nunca... Mas eu brincava de fazer lojinha, eu vendia gibi, eu já fiz pulseirinha para vender na escola. É engraçado que me faltou alguém para dizer, pô, vai, né? Para abrir essa porta. Mas também, muito novo, eu acabei entrando numa empresa. Comecei a trabalhar muito novinho. E, inclusive, meu primeiro trabalho foi numa farmácia até, já no balcão. E adorava. Mas não segui por ali. Mas hoje que eu voltei, agora que eu tô aí nesse meio empreendendo,
É bem solitário mesmo. Mas pode não ser, André. Então, e aí eu ia te falar isso. Essa coisa dos grupos realmente foi um lugar que eu gosto bastante de estar, assim, porque você encontra outras pessoas, né? E é importante, assim, a experiência do outro te ensina, né? Quando a gente traz pensando em inteligência social dentro do empreendedorismo, quando a gente traz a inteligência social, é esse lugar de, peraí, como que eu posso fazer parte desse grupo, contribuir e aprender com esse grupo de maneira estratégica e consciente. Acho que inteligência social é você saber ter um olhar sistêmico, esse olhar do outro, esse olhar da importância da relação e saber qual o impacto que tem a maneira como você funciona dentro de um tal grupo. Então, quando a gente participa de grupos de empreendedores, eu não estou ali para aprender Eu até aprendo, né? Tem um monte de hard skills que a gente aprende sobre jurídico, sobre planejamento estratégico, sobre finanças, Mas é muito mais que isso, André. Você aprende a ouvir. Você aprende a escutar e ouvir, porque às vezes a gente escuta, mas não ouve, né? É verdade. Você aprende a sentir o outro, você aprende a trocar com o outro, você aprende a que vulnerabilidade é força, então você traz as suas dores e o outro traz umas percepções de algo que ele já viveu ou de algo que ele percebeu ao te olhar. Então, eu acho que esses grupos fazem muito isso com a gente. Mas você só é capaz de fazer isso se você estiver aberto para isso, né? E aí eu acho que muitos empreendedores não estão tão abertos assim. E muitas pessoas não estão abertas para empreender a própria vida. As pessoas ficam, de fato, querendo que as outras pessoas tomem essas rédeas, né? Excelente ponto. E como é que aí, agora sim, vamos entrar um pouco no que você chama de empreender na própria vida, que eu acho que esse pode ser o salto para conectar com o outro lado, né? O que é se empreender? Eu acho que é isso, é você ter consciência das tuas escolhas e saber que é você mesmo que tem que escolher aquilo que você quer para sua vida. E tendo a responsabilidade e a compreensão de que pode dar errado. Sim. E tudo bem. Né? E você vai ter que saber resolver. Você vai ter que saber desatar esse nó, porque esse nó é teu, não é do outro, né? Mas é teu, né? Eu acho que é muito nesse lugar de, peraí, deixa eu perceber aqui o que eu posso fazer, o que eu posso aprender desse lugar, porque também tem muito isso, assim, a gente chama de surpresa aquilo que acontece e a gente não sabia que ia acontecer e é bom. Né? Sim. Mas a gente chama de problema aquilo que acontece e a gente também não sabia que ia acontecer e é ruim. Por que a gente chama de problema? Por que não é um espaço de aprendizagem? Por que não é? Então, eu acho que é mudar a nossa perspectiva, é mudar o nosso olhar das coisas. Quando eu trago empreender a própria vida, é muito para esse lugar de, peraí, absolutamente tudo que acontece na minha vida é aprendizado. Mas eu só estou pronta para aprender se eu compreender que é assim que funciona. Eu costumo dizer que a vida é como se fosse um rio. E o rio, ele tem um fluxo. O rio não volta, não é? Ele só vai, não volta. É isso aí. E a gente fica nesse rio se segurando nas margens do rio. Aí a gente quer se segurar na margem da direita, a gente quer se segurar na margem da esquerda, e a gente fica segurando. E o rio, às vezes, está em alta velocidade, e a gente fica ali brigando, se segurando, e às vezes é só deixar fluir. Solta as margens. Deixa fluir, porque o rio não vai voltar. E você já está ali. Então, quando eu trago o empreender a própria vida, é muito para esse lugar de para de ficar se segurando nas margens e para de ficar responsabilizando outras pessoas pelas coisas que acontecem nas nossas vidas, né? Acho que é nesse lugar, assim, pega que é teu. E você sabe que você deu um exemplo que eu costumo dar com uma perspectiva diferente, mas que chega no mesmo lugar. E se me permitir, eu vou até acrescentar, né? E eu acabei lendo esses dias, né? Engraçado, muito sobre essa coisa de você ter um objetivo realmente. Não estou nem só dizendo propósito, mas você ter objetivo, você ter meta. Porque engraçado que eu dou esse exemplo do Rio muito, mas falando de energia, né? Que eu até comparo muito que vamos chamar de Deus, o que a gente chama de Deus, eu chamo de uma energia, que é o rio, que ele flui... Que é o seu Deus. Que ele flui numa direção, né? E que infelizmente... eu faço a comparação que às vezes você está com um prato de comida do outro lado e aí duas pessoas estão ali sentadas com fome. A diferença é que uma pula e
vai se acertando, às vezes não tá bom e chega lá. E o outro fica parado falando, poxa, mas por que ninguém traz para mim aquele prato de comida? Mas você pode, no rio, deixando fluir, você pode colocar um pé de pato e ganhar uma velocidade maior? Você pode achar um motorzinho e ganhar mais... Ou você pode... Entendeu? Mas aí entra no que você falou, que a gente fala muito isso aqui, já desde o início do podcast, é que nada está errado. Né? Tudo é uma oportunidade de se experienciar. Tudo é uma experiência, né? É que são os nossos filtros, né? Quando você falou ali, poxa, mas por que isso é um problema? É problema porque o nosso filtro disse que era problema. Depois você vai dizer assim, pô, mas foi tão legal, aprendi tanta coisa. Eu passei por algumas coisas no passado que eu posso colocar nessa caixinha de problema, mas eu trouxe para uma caixinha de experiência. Eu falei, foi uma experiência, boas e ruins. Ruim no sentido de dizer, naquele momento dói, mas a gente aprende muito. É o que eu vou tirar daquilo ali. Mas aí entra de novo na sua decisão. O que você vai fazer com isso, né? Exatamente. Você sabe que eu tenho grandes amigos que dizem assim, Grace, você não parece que não tem pai e não tem mãe. Aí eu digo, gente, mas eu tenho. Eles só não estão aqui, mas eu tenho. Mas por que as pessoas têm que olhar para o outro e encontrar dor escrito na testa, né? Não quer dizer que eu não sinta saudade. Eu sinto. Mas eu sei, André, que aconteceu do jeito que tinha que acontecer para que eu fosse quem eu sou. Sim. Então, no momento que minha mãe não esteve mais presente fisicamente, talvez, se ela tivesse presente até hoje, eu não tivesse essa minha independência. Talvez, a minha mãe era hiper, ultra, mega, blaster protetora. Talvez ela me impedisse de crescer, entende? Na família da minha mãe, poucas são as mulheres que empreendem a própria vida. Poucas são. Muitas são esposas e eu não tô achando isso ruim. Mas talvez eu fosse também. E eu gosto de ser quem eu sou. Sabe? Eu sou casada e eu sou muito feliz com o meu casamento, mas eu sou uma mulher e meu marido é um homem e nós não somos uma pessoa só. Eu sou uma pessoa que tem sonhos além do meu casamento, né? Eu tenho sonhos nos meus negócios, eu tenho sonhos na minha maternidade, eu tenho sonhos nas minhas relações de amizade, eu tenho além. E ele também tem sonhos além do casamento. A gente sonha muita coisa junto, mas a gente compreende que nós somos dois seres, duas pessoas, né? E eu aprendi muito isso por conta da vida que eu tive com a minha mãe, com meu pai, o tempo que foi. Minha mãe faleceu, eu tinha 11 anos. Meu pai faleceu, eu tinha 21. Caramba. Mas eu tenho eles presentes todos os dias. Eu poderia olhar para essa história e te contar ela com muita dor, né? Mas eu conto ela com muita alegria de ter sido esse pai e essa mãe. E de ter vivido esse pouco tempo com eles, que para mim foi grandioso demais, porque eles estão na minha fala todos os dias. É a minha maneira de perceber o mundo. E isso está muito dentro da PNL, que também é base do nosso trabalho dentro da Outrem, né? Que é a programação mental. Você falou sobre venda de pulseira e a minha filha tem 8 anos. E a gente é resultado das nossas programações, ok? Você compreende e concorda com isso hoje? Então, assim, a gente tem pai e mãe, e não necessariamente pai e mãe, né? Mas a pessoa que representou o pai ou a mãe, pai e mãe pra gente. Então, a gente tem as nossas programações que foram feitas pelos nossos pais. E a gente, como pai, você pai super jovem, e eu acho fantástico quando você tem a possibilidade de viver o filho adulto, você ainda jovem, né? Deve ser muito legal isso. É muito legal. E aí você, quando pai, você então é o cara que programa aquela vida que veio, né? E aí a Maria, pra mim, Maria fez 8 anos em maio do ano passado, vai fazer 9 em maio do ano que vem, ela me disse assim, mês passado, mamãe, você me ajuda a abrir uma empresa? Que legal. Aí eu olhei pra ela e falei, ajuda minha filha. Sem fazer força, você já tá... Que empresa que você quer abrir? Me ajuda a abrir o Maria Biju? Que é a tal da pulseirinha, né? Que é o primeiro experimento da escola. Aí eu falei, claro que eu ajudo. E como que você quer que a mamãe ajude? Eu preciso de um Pix, ela me falou. Porque meus amigos não têm dinheiro, mamãe. E a mãe vai precisar pagar com Pix. Ele já sabe como tem que receber, ótimo. Aí eu falei, ótimo, vou abrir uma conta pra você no Nubank. Aí abri uma conta pra ela digital. E aí, na mesma hora que eu abri a conta, eu falei, Maria, o seu Pix é o seu CPF. Você anota aí o seu CPF que vai ser o seu Pix. No dia seguinte, André, ela falou, mamãe, o meu Pix é 190, barará, 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 já sabe de cor. De cor. Aí ela falou assim, mamãe, agora eu preciso de recursos. Você me empresta um dinheiro e eu vendo as pulseiras e te pago? Ela tem 8 anos, sabe? E aí eu olho pra isso e digo, uau, tem alguma coisa boa que eu tô ensinando. E ao mesmo tempo eu cuido um pouco disso também, porque pra não ser adulta com 8 anos, a gente precisa equilibrar.
E aí eu falei, eu te empresto R$100. E aí você me paga R$30 por mês, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Aí eu emprestei R$100 e comprei as miçangas. Aí na semana seguinte ela falou, mamãe, minha Dindinha, que é minha irmã, faz a minha logo no Canva. Caramba. Aí eu falei, sua Dindinha faz sua logo no Canva. E aí ela abriu o Canva e ela falou, mamãe, me ajuda aqui. Aí eu peguei uma logo, outra, e ela colocou Maria Biju escrito e ficou com a logo dela no Canva. E imprimiu e ali era a logo dela. Então ela imprimiu a logo com um Pix pra dar pras amiguinhas da escola. Quer dizer, eu não tô ensinando a ela a vender pulseira, apesar de eu achar lindo. Eu tô ensinando ela a empreender a própria vida, sabe? Porque é a partir dali que meu pai fez comigo quando eu tinha 15 anos. E o que legal, o que tá por trás disso é que ela te colocou os pontos, mas ela sabe que ela vai ter que pegar, ela vai ter que montar. Mas eu também não fiz nada diferente do que... Eu não dei a ela mais do que ela era capaz de absorver, sabe? Sim. E aí eu fiquei vendo ela buscando. André, na semana passada ela falou assim, mamãe, quando eu completar R$500 na minha conta, eu posso começar a receber o meu Prolabore? Mas ela tá aprendendo, alguém tá ensinando também pra ela aí. Ela ouve a gente em casa, provavelmente. E eu falei, pode. E essa semana ela completou os R$500. Olha e ela falou, mamãe, em novembro aí eu tenho que eu falei, Prolabore. é criar o objetivo, ela criou o objetivo. E ela me pagou os R$100, tá? R$30 por semana, que ela não quis me pagar por mês. Ela foi vendendo as pulseirinhas e foi me pagando por semana. E ela completou os R$500. Então, mas isso que você falou é muito legal, porque tem duas coisas pra mim que porque não tem a ver com o CNPJ, entende? Não tem a ver com o CNPJ. E são duas coisas. Uma é a importância que tem a gente ouvir outras pessoas e aprender com outras pessoas, né? E infelizmente, a gente às vezes que trabalha com mentoria e tal, a gente vê que as pessoas são muito, às vezes, não preciso disso. Não, você aprende. Essas pessoas aprendem com outras. E a outra é você entender que, às vezes você ouve muito o seguinte, não vou empreender porque eu não tenho dinheiro, só quem tem dinheiro. E você vê que não é isso, é você entender que tem um processo, né? Porque, você vê, a gente falou disso tudo, mas não sei se você deve ter acompanhado, né? Mas não precisou ser dito. Como ela sentou, se ela resolveu fazer de noite, de manhã... Ela fez uma caderneta de entrada e saída. Então, mas ela teve que produzir essas pecinhas. Exatamente. É isso que eu quero dizer. Ela Sim, teve as pulseirinhas. Ela está estudando, ela tem que fazer o deverzinho de casa, ela tem que brincar, tem a sua rotina, e ela aprendeu, e aí começa a entrar, acho que no que você fala, né, de empreender na vida. Você começa a ter que se organizar para fazer. É isso aí. Porque só com dinheiro também... Para entregar. E agora, recente, um amigo de uma vender, prima... Né? Ia vender, esse é o legal. Que eu acho que esse foi a grande virada. Maria, apesar de ser muito falante, ela é muito tímida. Então, chegar num lugar com as coisinhas da Maria Biju para oferecer para as pessoas, ela tem feito isso, e isso tem mudado ela tão grande, assim, no trato com as pessoas, porque... eu acho ela linda, né? E aí, as pessoas, quando ela é ruiva, e aí já é muito diferente porque é ruiva. E ela chega nos lugares e as pessoas falam, meu Deus, que linda, ruiva. A frase é essa. Então, ela já meio que se esconde atrás, porque é um ponto onde as pessoas comentam. Então, com a história do Maria Biju, ela começa a se impor, sabe? Assim, bonito de ver. E aí ela tá cumprimentando as pessoas, olhando no olho e sorrindo, coisa que ela se escondia atrás de mim. Então eu acho que tá ensinando a ela mais do que eu podia imaginar quando eu achei tão interessante o que ela me perguntou. Sim. Porque é muito sobre isso. E aí, por que eu entrei nesse assunto? Porque tem a ver com a programação mental. E aí, quando eu te digo que meu pai abriu uma locadora pra mim com 15, 16 anos e me deu de presente, e com 8 anos a Maria me pede pra abrir uma empresa, que eu sei que é brincadeira, mas tem a ver com a maneira como eu fui programada e como eu programo a vida que eu quero que ela empreenda, entendeu? A vida dela. E é interessante, se você me permitir entrar na tua história, já que você abriu, né? Que realmente você perdeu a mãe e seu pai em 2 momentos, muito cedo. Mas, de novo, né? É a gente saber aproveitar o momento que a gente tem. Tanto para dar quanto para receber. Eu não perdi. Mas eu ganhei a minha mãe por 11 anos. Isso, e eu ganhei o meu pai por 21 anos. Mas porque... aí a gente estaria entrando numa outra seara, mas é muito aquela coisa da perda, que as pessoas, elas não conseguem, elas demoram a olhar essa coisa do tempo que ficou. Elas se prendem no que... Mas porque não empreendem a própria vida.
Não é? E é engraçado que você está falando, faz muito sentido, porque eu acho que é isso que isso que se a gente puder hoje deixar alguma coisa para todo mundo, a vida é um grande empreendimento, né? A vida não é... Vida não é como a gente gostaria que fosse. Não tem manual, não tem certo e errado. Como ela é. E a maneira que a gente percebe a vida faz toda a diferença. E isso é a grande sacada da vida, eu acho. Assim, eu sempre digo que é como se fosse um videogame. Só que para você passar para a próxima fase, você vai precisar saber em que pedrinha pular e qual o tempo de pular para uma pedra para outra. Porque se você não sabe o tempo, você pula errado. E aí você volta para o início da fase. E você só vai para a próxima fase quando você passar, quando você souber esses times, que é empreender. E na verdade isso acontece na vida, né? Se você começa um relacionamento, e é engraçado, né? Você vê muito isso. Às vezes as pessoas não se relacionam porque eu tenho medo do que vai acontecer, eu não me relaciono para não sofrer. E é a mesma coisa, eu não começo um negócio porque são tudo crenças, né? Se a gente parar para ver, você conhece a pirâmide de níveis neurológicos da programação neurolinguística? Já ouviu falar? Não, já, mas não conheço em detalhe. A pirâmide é uma maneira lúdica de explicar como a vida funciona aos olhos da programação neurolinguística. Dilts, que trouxe a pirâmide de níveis neurológicos, e explica a pirâmide, eu vou fazer de um jeito bem raso, porque é muito mais profundo e mais que isso, né? Mas vamos lá. O primeiro degrau da pirâmide é o ambiente. Então, a gente entende que o degrau de cima impacta muito no degrau de baixo. E o degrau de baixo impacta pouco no degrau de cima, ok? Tá. Então, primeiro degrau é o ambiente. Depois do ambiente, a gente tem o comportamento. Então, o ambiente impacta pouco no comportamento, mas o comportamento impacta muito no ambiente, ok? Tá. Em cima do comportamento, a gente tem capacidade. Então, capacidades impactam muito em comportamento. Comportamento impacta muito em ambiente. Mas ambiente e comportamento impacta pouco em capacidade, ok? Só que é comum a gente querer mudar o ambiente, porque é o mais fácil de mudar, para mudar algo lá em cima, né? Sim. Só que mudar o ambiente significa que o André, que sai da empresa X, ou que sai do estado X, do país, André vai sair do Brasil porque o Brasil não funciona. Porque brasileiro é uma coisa terrível, porque o Brasil não vai para frente, porque nada funciona no Brasil. Aí você vai mudar de país. Só que onde você vai, você se leva, né? E aí você vai chegar nesse novo país daqui a 3 meses. Você vai estar reclamando das mesmas coisas. Porque o André foi com você. Sim. Né? Então a gente acredita, em cima de capacidade, a gente tem crenças e valores. Em cima de crenças e valores, a gente tem identidade. Em cima de identidade, a gente tem propósito. Então, assim, pensa assim, em cima de propósito, espiritualidade. Então, assim, tem espiritualidade, em cima de espiritualidade tem propósito. Então, assim, propósito impacta diretamente no grupo que você quer pertencer, impacta diretamente na tua identidade, impacta diretamente nas tuas crenças e nos teus valores, impacta diretamente nas tuas capacidades, no teu comportamento e no teu ambiente. Então, quando a gente fala propósito de vida, a gente não está falando na modinha do propósito. A gente está falando do topo da pirâmide. Então, se eu tenho um propósito, eu escolho o grupo que eu quero pertencer, que está lá em espiritualidade. Espiritualidade é o grupo que eu quero pertencer. Então, tá naquilo que eu acredito além, né? Que é a fé. Então, eu escolho o grupo que eu quero pertencer quando eu tenho um propósito claro. Eu sei que você estava me contando uma história de um lugar que você trabalhou e que tinha pessoas muito diferentes de você lá, não era? Verdade. E aí não te coube lá, não foi? Porque não mesmo. tinha a ver com o teu propósito. Sim, o teu propósito era muito diferente daquele lugar. Então não é o lugar que te expurga, é você que não cabe lá. E aí você sai de lá, porque não cabe. Assim toda a nossa pirâmide funciona. Quando a gente acredita em algo, eu acredito que vai dar certo. Isso impacta diretamente a minha capacidade, porque eu me coloco a servir para dar certo. Quando eu acredito que não vai dar certo também, porque eu me impeço de fazer dar certo. E aí, não é só energético, é também, eu acredito muito na energia. Mas é você, quando você acredita que vai dar certo, você faz com que dê certo. Então, mas isso impacta na tua capacidade, que impacta no teu comportamento, a tua maneira de se comportar, Verdade, que impacta no teu ambiente, faz todo entende? sentido. Então, dentro da pirâmide, quando a gente pensa na maneira como a gente percebe a vida, percebe o mundo, a gente está falando disso. Qual é o teu propósito? Se não tem propósito claro, talvez você fique patinando.
E não vai... Você até sente por que a pergunta é sempre essa, né? Aí você vai ficar querendo mudar o ambiente, entendeu? Entendi, faz total... não vai mudar o propósito. Faz total sentido. E a gente estava conversando sobre essa coisa de energia é que, na verdade, eu falo, mas é que você até me ajudou agora, fiquei curioso, vou pegar depois essa pirâmide, porque faz muito sentido. Maravilhoso. Porque, na verdade, para mim, quando você entende o modelo de energia e frequência, como eu explicava, que não é que... por exemplo, a lei da atração, eu vou ficar aqui, que tem que acontecer, tem que acontecer, tem que acontecer. Não é isso. A partir do momento que eu já segui esse conceito, eu sei onde eu quero, e aí eu começo a ver o que eu tenho que fazer para chegar lá, né? Que aí atendendo as bases. Né? E aí, de maneira inconsciente, porque dentro dos níveis de aprendizagem, às vezes eu não sei que não sei. Né? E aí, o primeiro nível eu não sei que não sei. O segundo nível eu sei que não sei. Então, eu já sei que não sei sobre isso. O terceiro nível é sei que sei. E o terceiro nível, não sei que sei. Já entrou no automático, já faço de maneira automática. E aí vem o quinto nível, que é estado de excelência, que é fazer, não é só fazer bem feito, é fazer bem feito e bonito. E aí já é excelência. Então, assim, às vezes eu não sei que não sei. Mas eu não saber que não sei... me dá a liberdade poética de ficar no mesmo lugar. Sim. Mas eu cresço, a criança chora, bate pé, reclama. Eu acho que muito que está acontecendo até nas redes sociais hoje, acho que tem muita gente nesse lugar, porque eles estão fazendo... eles descobriram que as pessoas consomem isso, né? Sem saber. Né? Exatamente. E aí, quando eu bato o pé, reclamo, não peguei o volante da vida pra mim, eu ainda tô com o volante da vida na mão do outro, aí eu digo, mas eu sou assim porque minha mãe me criou assim. Ah, mas eu sou assim porque meu marido faz assim. Ah, mas eu sou assim porque meu pai foi muito mal pra mim. Ah, mas eu sou assim porque meu pai faltou. Ah, mas eu sou assim porque minha professora do primeiro ano... E aí, eu tô tirando o eu sou assim da minha responsabilidade, né? Sim. E aí eu vou vivendo uma vida que só tem uma, porque pode ser que tenha outras vidas, mas essa aqui só tem essa, Essa né? aqui é agora, tá aqui agora. E aí eu vou viver essa vida há quanto tempo? Esperando que minha mãe mude quando eu era criança. Não tem mais como voltar. Se eu não olhar pra trás e não perceber que essa vida aqui é minha e que cabe a mim olhar e encontrar nela outras maneiras de enxergar pra eu viver melhor e seguir, eu vou viver a vida toda reclamando. E eu vou passar uma vida com lamúria. Pra quê? E aonde eu entro, é interessante que você de novo, né? Você explicou de uma outra forma, que é onde eu entro. Que as coisas se conectam, né, André? Você é responsável por tudo que te acontece. Eu simplifico. Você é responsável por tudo que acontece. Então, mas se eu parto do princípio que nada está errado, e você é responsável por tudo que acontece, tá tudo bem. É isso. Porque nunca tem o certo ou errado. É isso. Só tem, de novo, o certo e o errado para mim ele começa a existir se você... Né, se eu enfiei o dedo, é aquela história da criança, ela põe o dedo na tomada, toma um choque. Você precisa ser ecologicamente correto. Você põe o dedo, toma um choque. Se ela vai lá, toma um choque de novo, dificilmente ela faz isso, porque se você está repetindo alguma coisa, aí você realmente aí você precisa de cuidado. Né? Não, e aí tem também a história da ecologia. Você precisa ser ecologicamente correto. Assim, existe um sistema. Errado é aquilo que você faz, que faz mal a você e ao outro, né? Você precisa ter congruência. Não, eu parto de um princípio básico que a gente tem, digamos assim, vamos chamar de moral ética do que é certo ou de errado. Mas você sabe que, assim, dentro da programação neurolinguística, a gente podia passar 15 podcasts aqui conversando sobre isso, a gente tem algumas pressuposições. E uma das pressuposições é que toda ação tem uma intenção positiva. É verdade. Toda ação tem uma intenção positiva. Então, a gente não vai aprofundar nisso aqui, porque vai virar um problemão, porque precisa ter tempo para explicar. Mas desde aquela ação que você olha daqui, você acha que aquilo ali é muito errado, existe uma... Ninguém tá falando, não tem a ver com valores, tá? Mas existe uma intenção positiva daquele ser, que às vezes é uma coisa que é positiva só para ele, né? Mas existe uma intenção positiva para ele. O que eu tô falando não é disso. Isso aqui eu acredito nisso e que existe uma intenção positiva em toda ação. Para mim isso é verdade. Mas eu tô falando do maior que isso, assim, ecologicamente... E isso é a outra, né? Que é você ter inteligência social. Inteligência emocional é você com você mesmo, né? Ter inteligência nas suas emoções e compreender como elas funcionam. Inteligência social, que é a nova inteligência, que é a nova maneira de conexão, é você saber que você faz parte de um sistema. E aí entra na programação neurolinguística de quarta geração. Você faz parte de um sistema. Tudo é sistêmico. Então, aquilo que você movimenta aqui impacta na pessoa do outro lado do mundo. Tem o efeito borboleta, que é maravilhoso para poder... E aí é isso, é você ter consciência de que existe você e o outro.
Sim. E aquilo que você faz está impactando no outro. Tá impactando Então, no outro. tudo é certo. Tudo é certo, não tem nada errado. Mas você precisa ser um pouco... Desde que você tenha noção desses impactando limites. negativamente as pessoas ao teu redor. Não, né? Você mesmo. faz todo sentido e eu acho que tem uma coisa inversa que, infelizmente, a gente faz muito, que é o julgamento, né? Porque acho que é um grande mal da nossa sociedade que as pessoas... Porque as pessoas não entendem justamente isso que você falou, né? Existe uma intenção... e eu não tenho a menor ideia da sua intenção. Isso é um negócio que as pessoas... O dia que a gente entende isso, é quase libertador, né? Que às vezes eu vejo assim, você viu, o fulano fez tudo errado. Eu falei, mas eu não sei se ele fez tudo errado. Será que fez? Não, mas eu acho. Qual Então, ponto de você vista? acha, você perguntou para ele, é só ir lá e perguntar por que você... Mas você sabe que E agora... é tão mágico quando você fala. Às vezes a pessoa te fala um negócio e você fala assim, eu não tinha a menor noção que você tinha pensado nisso. Que Eu você nunca estava passando pensaria por nisso. isso, que você, Você tinha essa percepção, que você... É a história da política, né? A gente não vai entrar nesse assunto, né? Mas é isso, assim... uma pessoa que eu amo demais um dia falou pra mim assim, mas você segue fulano e você segue Beltrano, e eu falo que são pessoas opostas, eu digo, sigo. Mas como que você segue? Eu falei, mas eu quero saber o que os dois dizem, pra eu tomar a minha opinião sobre os dois assuntos, senão eu não vou Senão você é só um opinião. terceiro com opinião, né? Mas como você segue? Que absurdo. Eu falei, mas eu sigo fulano também, que não tem nada a ver com esses dois aqui, eu sigo fulano também. Mas eu sigo pra ouvir, eu ouço coisas e a partir do que eu ouço, a partir da minha história de quem eu sou, eu tomo a minha opinião sobre isso. Mas não quer dizer que a minha opinião tá certa. Quer dizer que a minha opinião tem a ver com a minha programação mental até hoje, tudo que eu vivi, minha história. E quando alguém pensa muito diferente de mim, André, eu penso assim, nossa, o que fez essa pessoa pensar tão diferente de mim? O que será que ela vive tão diferente de mim que fez ela enxergar, né? É como se... você acha até, né? Acha um monte, e você compreende, e você para de brigar. Mas eu acho que acho que o grande barato que a gente chega nesse lugar, né? E, de novo, que ele é um lugar de continuidade, não é fácil, mas eu, pelo menos, quando eu me olho do que eu já fui, assim, mais turrão, é você conseguir olhar essa situação e você simplesmente ouvir e começar a analisar né, o que antes seria reativo, ou me irritaria, ou eu reagiria. Agora eu paro, é o que eu brinco muito, que é quase a compaixão, né? Eu falo assim, mas de onde está vindo aquilo? Deixa eu entender. Mas isso é inteligência social, Mas a pessoa está gritando André. com você. Isso é inteligência social. Mas isso é um problema dela, né? Ela que está gritando, a gente só consegue dar pro outro aquilo que a gente tem dentro. Eu tô até com... eu até passei um videozinho desse no meu Instagram e eu vou fazer um comentário. Eu gosto de comentar de vez em quando, eu vou comentar disso, que é justamente a gente dá o que a gente tem só dentro. Consegue dar pro outro. Mas o ponto que eu gosto de levar para as pessoas é o quanto é libertador você conseguir chegar nesse lugar, né? Porque a gente vem de uma história muito de força, né? Né? De uma educação de tá certo, e de que força. eu sei é o que tá certo. Isso, então quem um ganha, o outro perde, é o tal é o ganha-perde ali. E de repente você chega num lugar imagina, o cara tá gritando e você bota a mão assim, mas o que você tem? Você não tá bem, né? E... Me conta, porque às vezes eu tô brigando com você. enxergar. Não, você tá brigando com você, não é comigo, né? Mas você sabe porque eu não ligo, entendeu? Esses dias eu só que a maioria vai te olhar e vai achar assim, pô, esse cara é maluco, né? Frio. Tem uma grande amiga minha que eu amo muito, que diz assim, Grace, você é muito positividade tóxica. E eu digo, outra coisa que eu não concordo. Positividade e tóxico são coisas que não combinam na mesma frase. Eu acho que a gente precisa mudar o nome disso. Mas eu por entendo o que ela quer dizer. É porque quem recebe. Eu deixei a Maria na escola semana passada. E aí a Maria estuda na Parque, ali na Barra, né? Uhum. E aí você sai e você entra na Via Expressa ali na Américas. Aí, de repente, uma pessoa tava vindo em velocidade e eu entrei e fiz uma besteira. Eu fiz errado, André. Eu não vi a pessoa, ela tava numa velocidade maior do que eu achei que ela tivesse. E eu fui parar na direita porque eu ia parar na loja próxima ali. E aí, quando eu diminuí a velocidade na direita, a pessoa... Era 7h30 da manhã. Eu tinha acabado de deixar minha filha na escola. Pateta, né? Que lembra daquele desenho do Pateta? A pessoa veio, parou o carro do lado do meu carro, abaixou a janela. Sabe, galo de briga? A pessoa tava pronta. Aí sabe o que eu fiz? Eu abri a janela de volta, tirei o óculos, eu tava de óculos escuros, olhei dentro do olho dele e falei assim, você me perdoa? Desculpa. E fiquei muda. Aí ele desarmou, sorriu de volta e falou assim, menina, você podia ter provocado um acidente. Aí eu falei, eu sei, fiz errado, eu não vi, perdão, fiz errado mesmo, desculpa. Aí ele sorriu de novo e falou pra mim assim, tá bom,
presta atenção aí na próxima vez. Ele ficou sem ter o que dizer. Aham. E aí tá bom, pode deixar. Fechei o vidro e fiquei rindo de alegria, não dele, de alegria. Sabe por quê? Porque eu podia ter jogado um monte de química ruim pra fora, pra ele, pra dentro de mim, e um monte de besteira falado pra ele. Ele podia ter falado um monte de besteira pra mim. Ele ia chegar no trabalho dele, contando pras pessoas que uma mulher maluca, eu ia chegar no meu trabalho, contando pras pessoas, e a gente ia ficar com aquele monte de química ruim E o dentro. problema, e na verdade, nada não aconteceu. Nada, entendeu? E aí eu ri, porque eu falei assim, eu acabei... Podia ter sido muito pior, né? Um acidente, realmente. de ter, de empreender a minha vida e de conseguir jogar flores num problema que seria gigante. E essa pessoa que passou por mim não vai ter o que contar no trabalho de coisas ruins. E ele vai levar coisas boas pra ele, e eu vou levar coisas boas pra mim. E é isso. Você me fez até vou puxar uma definição agora para ver se você concorda, né? O empreender na vida seria se preparar porque momentos difíceis virão e decisões terão de ser tomadas, né? E são suas. E são suas. E não são dos outros, não é do outro, é sua. E não se trata de ganhar ou perder. Não, se trata simplesmente de achar a melhor decisão, né? A vida não é como a gente gostaria que ela fosse, ela é como ela é. Eu brinco até que a vida ela é um grande hospital, né? Que a gente vem aqui para se tratar. E por que eu falo isso? Porque se curar. Acho que todo mundo já passou por dentro do hospital, né? Seja com alguém ou por si próprio. E o hospital não é um lugar legal. Né? A gente acha que o hospital é um lugar que cura. Não, o hospital é um lugar que você entra para ter certeza que você não quer estar lá. Né? Do dia que você entra no hospital, você fala, cara, eu vou me cuidar porque eu nunca mais quero estar aqui. Né? E a vida é um pouco esse grande hospital. Então, a gente tem que aprender como eu lido cada vez melhor com essas situações do dia a dia para que eu não fique nos CTIs da vida. Sabe que quando a gente está dentro das empresas com a Outrem, eu falo muito sobre isso, assim. A gente precisa compreender que a gente faz parte do caos. E que o caos, ele só existe se nosso olhar estiver para esse lugar. Mas a gente está no movimento. Então, assim, ai, meu Deus, que trânsito horrível. Cara, você está de carro reclamando do trânsito. Sim. Você é uma pessoa dentro do carro reclamando do trânsito. Por que você acha que só você deveria estar de carro no trânsito e todas as pessoas deveriam estar de transporte público para você ter espaço para andar? Não, você está fazendo parte desse caos. Quando você fala, ai meu Deus, o atendimento do hospital público no Brasil é uma droga. Não, mas peraí, vamos lá. Quantas são as pessoas que se cuidam e estão precisando do atendimento e estão ali porque se cuidaram e é uma coisa pontual? Porque você se alimenta de maneira consciente, escolhe o que você vai comer de verdade? Ou você come um monte de besteira, um monte de açúcar, e quer um milagre, quer que chegue lá e só tenha lugar pra você, porque tem um monte de gente comendo açúcar, achando que açúcar é... Ninguém acha que o... Mas aí é um assunto que eu gosto, que eu estudei durante o tempo, que é a complexidade, né? As coisas são complexas, mas as pessoas tentam achar situações simples para resolver. E não é. E foi o que você falou, tudo é um grande sistema, né? Exatamente. E você faz parte dele. Esse papo tá maravilhoso, mas deixa eu levar para um outro lugar aqui. Vem. Não, eu achei legal. Você entrou você falou das empresas, né? E eu dentro da liderança. Calma. Não, eu falei das empresas porque eu pensei da história da liderança no caos. A gente vai chegar lá e a gente vai contar para eles daqui a pouco. Porque, na verdade, o que eu ia falar? A gente está... Eu até te comentei um pouquinho no outro projeto que eu já trabalhei, humanos e tal, e estava muito ligado a isso, porque o que a gente trabalhava muito conceito? As pessoas estão adoecendo, as empresas estão adoecendo, né? E isso acontece de cima para baixo. Como é que você tem visto hoje? A gente está falando muito de NR1 agora também, né? Como é que você via Outrem tem visto isso nas empresas? O quanto realmente as pessoas trazem essa bagagem para o... Porque eu, particularmente, está tudo interligado para mim, né? Eu brinco que família, amor e trabalhos é uma tríade que se alguma coisa para de funcionar... O nome é vida, né? Mas se você imaginar só uma rodinha, a hora que uma para... Tem que equilibrar esses pratinhos. Mas como é que você tem visto um pouco isso nas empresas?
quando eu falo da história do caos, é mais ou menos isso, assim. Quando alguém existe uma diferença muito grande. O nosso negócio, durante mais de uma década, a gente teve dentro do B2C, né? Atendendo indivíduos de grupos abertos. Então, eram imersões que aconteciam 3 dias, 4 dias, 5 dias de imersões. E as pessoas se inscreviam de acordo com o que cada um queria viver. Uma transformação, queria viver autoconhecimento, queria trabalhar a liderança, queria uma formação em programação neurolinguística com uma certificação séria internacional, a gente tinha o Kids, que era para as crianças, então eram várias imersões dentro de grupos abertos. E aquelas pessoas, elas chegavam porque elas queriam viver alguma coisa diferente do que estavam vivendo. Queriam transformar alguma coisa na vida e tal. Hoje, a Outrem, ela tá dentro do mundo corporativo, que tem uma pegada muito diferente do grupo aberto. Por quê? Quando a gente fala de B2B, quem me contrata não é quem vai viver, né? E um tempo atrás, as empresas não tinham essa preocupação. A gente está falando de uma época onde o valor das pessoas era segurança. Então, as pessoas ficavam naquele trabalho por 30, 40 anos porque eles queriam estar seguros naquele lugar. Porque as pessoas queriam casa própria. Porque as pessoas queriam ter o seu carro, né? Hoje em dia as pessoas não querem ter carro. Hoje em dia as pessoas não querem ter casa própria. Hoje em dia o valor mudou, André. O valor que era segurança, hoje é liberdade. Então, aquele grupo de pessoas que liderava para aquele grupo de pessoas que queria segurança, hoje precisa se atualizar porque está liderando um grupo que precisa de liberdade. E aí, essas pessoas, muitas ainda dizem assim, mas essa nova geração, não vou contratar nunca mais. Esses dias eu recebi um vídeo de alguém falando, nunca mais eu contrato a nova geração, essa nova geração não quer nada com nada. E eu penso assim, puxa, que pena, tem tanta coisa para aprender com essa nova geração. Tem. E aí eu percebo, respondendo a tua pergunta sobre a empresa, uma mudança muito grande de 10 anos atrás para hoje, dentro das empresas. Porque esses novos líderes, essas novas empresas, e eu acho que empresa, para mim, é uma caixa vazia cheia de CPF dentro, tá? Para mim, empresa não é concreto. Empresa é gente, né? E essas novas lideranças, essas novas pessoas precisam se desenvolver para essas novas pessoas que estão chegando. Perfeito. Que o valor hoje não é mais a segurança, é a liberdade, é outra comunicação. Eu vou te pedir só pra gente dar um passo atrás. Vem, porque me traz. Porque... A gente vai fazer em 2 momentos isso aqui, contar pessoal, a gente vai... E aí eu queria, pra gente fechar esse bloco, vamos chamar assim, ainda sobre o empreendendo na vida, na própria vida. Que você poderia dizer para as pessoas que... Acho que a gente começou a explicar um pouquinho que empreender não é só lá montar seu negócio, mas quem quiser amanhã começar a pensar nisso, o que você daria de sugestão para começar a mudar a forma de pensar? Eu acho que... Primeiro, é compreender como está a vida, né? Porque se eu não sei que eu não sei, nada posso fazer. Então, eu estou exatamente onde eu gostaria de estar? Eu estou fazendo o que eu gostaria de fazer? Eu estou vivendo o que eu gostaria de viver? Eu estou com as pessoas que eu gostaria de estar? Se não, então... O volante está comigo ou está com outra pessoa? Será que eu estou responsabilizando outras pessoas pela pessoa que eu sou? Tá na hora de pegar de volta, né? Então, eu acho que o primeiro passo é compreender onde eu estou. Tá bom ou não tá? Não tá bom? Então tá, não tá bom. A partir de agora, eu posso então, pegar de volta e perceber que as escolhas são minhas e que os resultados são meus e quem sabe até olhar para lá e perceber coisa boa no caos. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, as mulheres foram para o mercado de trabalho. Sim. Depois da pandemia, que foi uma loucura, uma tristeza tremenda, a tecnologia explodiu. Então, assim, depois do caos vem a bonança, né? Depois do caos a gente aprende com alguma coisa. Depois que minha mãe faleceu, eu aprendi um monte de coisa, André. Depois que meu pai faleceu, eu aprendi um monte de outras. E vários outros momentos difíceis na minha vida me fez crescer, subir mais um degrau. Eu acho que é olhar para o que está doendo e dizer, bem, o que eu posso aprender com isso? A partir daí... Tomar as rédeas. As rédeas. A partir daí... Grace, fantástico. Eu vou pedir licença só para a gente encerrar esse bloco, para a gente fazer a segunda parte, tá bom? Combinado. De novo, obrigado. Imagina. Já encerra aqui. Eu pedi para vocês curte, compartilha e já fica aguardando que vai sair a parte 2 que a gente vai continuar, tá bom? Mas não deixa de fazer seu comentário, faz qualquer pergunta, tenho certeza que a Grace vai ter o maior prazer em responder também. E vai lá, segue ela, conhece um pouquinho do trabalho e a gente já volta.